vamos ao que interessa. Antes, deixa eu mandar um abraço, Anne, porque senão elas vão bater na gente. Vamos mandar um abraço para a nossa personal swimmer, a professora Janaína Espanhol, porque senão ela vai brigar com a gente. Para o pessoal da Hidro, né? Que está aí também a Regi. Então tá mandando um abraço, tá? A Anne, a Núbia. Então, Anne, vamos lá. Vamos começar do começo, então. O pessoal tem muito interesse no assunto da síndrome de ovário policístico. É um assunto que interessa a muitas mulheres. O que causa ovário policístico? Aliás, antes disso, o que é ovário policístico? Vamos lá, então. Agora chegou filho e cachorro aqui, tudo junto, gente. Olha o cheiro. Vai lá, mano. É assim mesmo, olha. Então, é assim, gente. Eu até preparei um quadro aqui, porque eu sempre explico isso desenhando. Eu vou tentar desenhar, vai cortar um pouquinho eu aqui, tá bom? Mas eu queria explicar para vocês primeiro como que funciona um ovário normal, tá? Então, eu sempre desenho para os pacientes, tá? Ovário. Dentro do ovário a gente tem milhões de folículos e dentro do folículo a gente tem um óvulo, tá? Então, a paciente que não tem ovário policístico, tá? Não usa anticoncepcional, o que que acontece? Uma vez por mês, um folículo desse, ele cresce, fica bem grande, tá? Rompe e a paciente ovula, o óvulo sai, certo? A paciente que tem o ovário policístico, vou apagar aqui. A paciente que tem o ovário policístico é diferente. Esse folículo, ele vai tentar crescer, ele cresce um pouquinho, tá? Mas ele não cresce muito, certo? E essa tentativa dele crescer para romper e ovular, ele fica produzindo hormônios, tá? Em especial aqui o estrogênio e a testosterona, certo? Então, nessa tentativa desse ciclo, o folículo ele não rompe, não ovula, tá? Então ele vai ficar ali paradinho. No mês que vem vai fazer mais um, no outro mês mais um, no outro mês mais um. E aí vai enchendo o ovário daquela imagem cística que a maioria das pacientes tem no ultrassom. Então, os cistos do ovário policístico nada mais são do que folículos que tentaram crescer para ovular e não conseguiram, tá? Só que vários folículos ali retidos, eles ficam nessa tentativa e nessa produção de hormônio, de estrogênio e testosterona. E aí vem uma perguntinha. Paciente, fala. Posso te interromper fazendo perguntinhas? Isso é benigno? Esse processo é benigno? É benigno, tá? Assim, o ovário não vai prejudicar em nada, certo? O que pode acontecer de ruim é que assim, para o futuro, essa produção em excesso de hormônio, ela estimula muito o endométrio, tá? Que é o tecido mais interno lá do útero. E esse estímulo em excesso, ele pode, no futuro, aumentar a chance da paciente ter um câncer de endométrio. Tá? Então, por isso que é importante tratar, tá? Não simplesmente deixar ele. Mas esse folículo aqui, ele absorve. Quando a gente trata, ele absorve, desaparece e fica tudo bem, tá? Então, eu gosto de explicar isso para a paciente entender. Mas, doutora, então eu não ovulo, tá? Não é impossível ovular. Não considere ovário policístico como método contraceptivo, tá? Então, uma vez ou outra, um folículo desse vai conseguir romper e vai conseguir ovular. Mas as chances são bem mais difíceis. A ovulação fica bem mais difícil. E aí as consequências vêm, acho que do desenho deu, as consequências aí vão vir por essa alteração hormonal, né? A gente caracteriza a paciente com ovário policístico da seguinte maneira. A paciente precisa ter pelo menos 2 das 3 alterações. Quais são elas? Uma delas seria a imagem lá no ultrassom, cheio de folículos derretidos, né? Cheio de cistos, tá? A outra seria aquela paciente que sem uso de pílula, ela tem um ciclo bem longo. São pacientes que passam períodos sem menstruar, às vezes de 2, 3 meses, que a gente chama de amenorreia. Ou pacientes que levam 45, 50 dias para menstruar. Então, são ciclos mais longos. Aquela paciente que, se não, às vezes, não usar um anticoncepcional oral, ela fica até 6 meses sem sangramento, tá? Sem menstruação. E aquela... Então, o principal sintoma para você desconfiar de ovário policístico é a falta da menstruação.
É o maior tempo. É, um deles, tá? Tem paciente que menstrua normal com ovário policístico, tá? Então a gente precisa ter dois, ou a imagem, tá, do ovário, ou a amenorreia, ou o hirsutismo, que é a alteração da acne e aumento de pilos, tá? Então Ok. eu posso ter o hirsutismo, certo? E ter a característica no ultrassom do ovário cheio de cisto. Aí já caracteriza o ovário policístico, certo? Eu posso não ter o hirsutismo, ter a amenorreia e ter o ovário cheio de cisto. Também caracteriza o ovário policístico, certo? Então, são esses os três parâmetros que a gente precisa ter dois deles para caracterizar a síndrome do ovário policístico. Ok. Essas Entendi. pacientes... Então, se uma menina começar, ela desconfiar que a menstruação dela está atrasando, ou se ela tem amenorreia, a pele Uhum, começou a ficar ruim, então vamos procurar uma ginecologista para dar uma olhada, fazer um exame. uhum. Então, a gente precisa ter dois. Tem alguém perguntando ali se só tem a imagem. Não, para caracterizar a síndrome do ovário policístico, a gente precisa ter duas alterações, tá? Ok. Que mais? É muito comum essas pacientes, não são todas, tá? Mas são pacientes que têm um perfil de aumento do peso. São pacientes que estão acima do peso normalmente. A maioria, não todas, certo? E essas pacientes, elas têm um aumento da resistência insulínica também. Então, são pacientes que podem aí ter uma relação futura aí com diabetes também. Tem que estar atenta com isso. Paciente com ovário policístico tem que estar atento com diabetes. E vamos lá. Tá, opa, perdão, tive um probleminha aqui. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. E tem cura? Eu sei que tem tratamento. A gente vê no balcão da farmácia, o pessoal que usa, algumas pacientes que a gente acompanha, fazem tratamento com progesterona, né, você vai falar disso, né, de como é o tratamento. É, mas eu achei interessante que eu estava dando uma lida, que a mudança de estilo de vida também é importante. Então a pergunta é: tem cura? E como é que é esse tratamento? Uma coisa antes, Marco, assim, ó, as pacientes que estão na adolescência, que começaram a menstruar agora, normalmente o ovário delas estão um pouco imaturos e não dá pra gente caracterizar ainda a síndrome do ovário policístico nessa fase, tá? Então a gente Entendi. vai acompanhando para ver isso após a fase da adolescência, se vai ser persistente. Tá? Então, às vezes, essa paciente adolescente, caracterizar ela já como síndrome do ovário policístico não é muito legal. Isso pode mudar ainda, tá? Mas a síndrome do ovário policístico, teoricamente, ela não teria cura, tá? Ela teria tratamentos, mas existem relatos na literatura de pacientes que após uma gestação, tá? Começaram, depois da gestação, o ovário simplesmente começou a funcionar naturalmente, tá? Isso existe. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês que isso aconteceu comigo. Tá? Então, existe essa possibilidade, não se sabe por quê. O ovário policístico não se sabe a causa até hoje. Ele é uma alteração hormonal, né, que ocorre no ovário, certo? Tem um efeito sistêmico aí, mas não se sabe por que que ele acontece, tá? Até hoje não se sabe a causa dele. Então, peraí, deixa duas informações aí muito legais aí para meus pacientes, aí, para o pessoal que a gente acompanha. Então, pode engravidar, porque você falou que depois da gravidez volta ao normal, então quer dizer, então o velho policístico não impede a gravidez. Ah, Você vai falar disso também. E depois da gravidez, então ele pode voltar ao normal. Em algumas mulheres ele volta ao normal, funciona são normalmente. poucas, tá? São poucos, é a minoria, mas isso pode acontecer sim. Legal. Tá, mas vamos lá. Como é que trata? Então, o principal tratamento, gente, a gente inicia com a pílula. Por quê? Quando a gente usa a pílula, a gente faz o bloqueio do ovário. A gente bloqueando o ovário para de funcionar, aqueles folículos todos que ficam com a imagem do cisto, certo? Eles vão ser absorvidos, tá? Então, só aí a gente trata a questão da imagem, certo? Então, a principal indicação, primeira escolha, é sempre anticoncepcional. Qual anticoncepcional escolher? Tá? A gente escolhe os anticoncepcionais que têm uma progesterona mais antiandrogênica para a gente ajudar aí também na questão do hirsutismo que a maioria das pacientes tem, a acne e aumento de pelos, né? Então, quanto mais antiandrogênico, melhor vai ser a resposta na questão de pele. É,
Foi usado por muito tempo, né, o anticoncepcional com a ciproterona, e ele caiu em desuso já tem mais ou menos, acho que um ano. Não tem sido mais recomendado a ciproterona, que é o diane, o selene, que o pessoal usava muito antigamente para melhorar a pele. Então, hoje ele já é indicado apenas para início de tratamento, não é indicado mais como contraceptivo. Início de tratamentos para a pele mesmo, melhorar a pele de quem tem ovário policístico por no mínimo 3 meses. Mas o ideal já é que a gente evite ele, tá? Então ele tá meio que em desuso, a gente tá tirando as pacientes que aparecem no consultório usando ele, a Por gente causa já de efeitos colaterais, é risco um de trombose, alguma maior coisa? risco de trombose, tá? O efeito Risco de trombose. trombótico dele é maior, tá? E o que está sendo substituído? Drospirenona? O que é? Escolha hoje a drospirenona, tá? A drospirenona tem também o efeito antiandrogênico, né? E não é tão trombogênica quanto a ciproterona. Então, tem se escolhido aí a dosagem da drospirenona, tanto 20 quanto 30 de estrogênio associado, mas é o que tem tido melhor resposta. A gente também tem a clomardinona, que é uma outra progesterona antiandrogênica, tá? Que também pode ser usada como uma segunda escolha, mas inicialmente a gente acaba usando a drospirenona sim. Ela acaba tendo efeito também, além de pele e tudo, ela age como diurético, os pacientes se adaptam bem. E aí não adianta já querer associar outros medicamentos, outros tratamentos de início. Normalmente a gente inicia e aguarda aí pelo menos 6 meses para estar associando outros tipos de tratamento. Ok, eu acho bom, como essa live vai ficar gravada, Anne, acho bom, meninas, não saem correndo trocando o seu anticoncepcional da ciproterona para a drospirenona, calma, tá? Para a trombose você tem que ter, tem genética envolvida, tem muitos fatores predisponentes envolvidos, né? É bom falar isso, né, doutora? Mas Sim. vamos lá, além do medicamento, não, ainda falando de hormônio, DIU resolve? Você pode colocar um implante com um ovário policístico? Deixa eu só explicar uma coisa que eu até olhei na minha listinha aqui que eu esqueci de falar. Como que o anticoncepcional ajuda, né? Como, assim, o hormônio maior feminino produzido no corpo da mulher, ele é feito pelo ovário. Quando a gente usa o anticoncepcional, a gente vai estar bloqueando o ovário de funcionar. Então, a gente também vai deixar dele produzir essa testosterona, ainda mais em excesso, no caso do ovário policístico, né? E a pílula oral, ela aumenta também aquela globulina chamada SHBG no fígado. E essa globulina, ela se liga à testosterona. Então, qualquer pílula já aumenta, né? Então, essas pílulas, então, vão fazer a produção aumentar de SHBG no fígado e as testosteronas que ainda ficarem livres, porque a gente tem produção também nas adrenais, outros lugares, vão se ligar à globulina e daí vão perder o efeito. Então, é assim que atua a pílula no ovário policístico. Ok. E o DIU, pode ser De, colocado? Ou se alguém tiver DIU e aparecer o ovário policístico? então, assim, não é contraindicado, tá? Usar DIU hormonal, especial hormonal, no ovário policístico. Eu sempre falo assim para os pacientes, hoje em dia a procura do DIU hormonal é muito grande, né? Então, eu falo para o paciente assim, a questão da escolha do DIU vai de acordo com a pele, com o hirsutismo. Se a paciente tem só a imagem do ovário policístico e a amenorreia, não tem a questão do hirsutismo, ela é uma paciente que vai se adaptar super bem, tá? Então, eu sempre falo assim, às vezes a paciente está tomando pílula, doutora, eu queria trocar para um DIU, eu queria colocar um Mirena, um Cailina, será que dá? Eu falo, vamos fazer um teste, vamos ficar 3 meses sem pílula, vamos ver como é que vai se adaptar aí, como é que vai reagir a sua pele, tá? Vamos lá conversar com o dermato, ver se tem algum tratamento para ajudar. E se você falar, ah, beleza, eu encaro minha pele assim, a gente coloca, tá? Como eu falei, o estímulo do ovário, o excesso da produção de hormônio ali, de estrogênio e androgênio, ele estimula muito o endométrio. Então, o fator negativo seria esse estímulo em excesso para trazer alguma consequência futura. Quando a gente usa um DIU hormonal, o DIU hormonal ele vai fazer com que esse endométrio, pela liberação da progesterona, que ele fique atrofiado. Então, não vai ter essa consequência. O DIU vai trazer a proteção do endométrio ali, certo? Então, não vamos ter esse problema.
Então, Que essas legal. que não têm aquele ovário policístico tão intenso, não são obesas, né? Não tem a características do hirsutismo, elas se beneficiam. Eu tô me apaixonando por DIU hormonal, hein? Da outra live foi um, né? Ué, dá quase nada de efeito colateral, né? É muito eficiente, muito bom. É, e além do medicamento, o que mais a gente pode fazer para melhorar o ovário policístico? Então, a gente tem ali também a metformina, né? A metformina é uma medicação Ah, hoje para principalmente para tratamento de diabetes, mas ela também é indicada para tratamento de ovário policístico. Então, depois desses 6 meses, se aí a gente ainda não conseguir ter um bom controle, a gente pode estar associando essa metformina, certo? Dá para usar uma dose até de 1.500 miligramas dia. Normalmente a gente usa. E a gente usa isso muito para paciente que quer engravidar. Nós vamos chegar nesse tópico ainda. Mas a gente usa muito. Dá sim para associar ela com a pílula, tá? Em casos muito intensos, para ter esse controle, a gente acaba usando. O e até detalhe, ajuda no controle do peso, né? sim, ajuda no controle do peso, né? Ela vai diminuir a resistência insulínica também e vai ajudar o ovário também a ficar melhor, certo? Para paciente lá que vai querer engravidar também é uma boa opção. Mas a metformina, ela traz muitos efeitos colaterais gastrointestinais, então tem pacientes que às vezes não se adaptam na dose que às vezes a gente vai usar, principalmente quando a gente começa a usar para tentar engravidar, né? Então, assim, tem pacientes que têm náusea, tem pacientes que têm diarreia e normalmente, assim, duram ali uma semana e logo se adaptam, mas tem aquela paciente que não vai se adaptar de jeito nenhum. E aí a gente tem que mudar a opção, tá? Uma outra opção também, Marco, é a espironolactona. A espironolactona é um diurético, né? Muito usado para controle da pressão, certo? Mas a espironolactona, ela age na dihidrotestosterona. A testosterona, ela é convertida, certo? Na dihidrotestosterona. O que que acontece? E essa dihidrotestosterona, ela é a responsável principalmente pelas alterações de pelo, acne, e a espironolactona ela age ali, fazendo um bloqueio nessa transformação de testosterona para a dihidrotestosterona. Então a gente tem menos efeitos também, também dá para usar. O pessoal da dermatologia usa muito na questão do ovário policístico, auxilia bastante. Legal. Só medicamento? Dos medicamentos, normalmente são isso, né? Quando a paciente quer engravidar, o que que acontece? Então, a paciente chega no consultório, fala, doutora, eu tô sem concepcional já faz bastante tempo, não menstruo todo mês, né? Ou às vezes até menstruo, mas não engravido, faz mais de um ano que eu tô tentando engravidar. O que que acontece? A gente vai fazer lá um controle de ovulação, ver como que tá funcionando esse ovário, se tá conseguindo ovular ou não. Normalmente o paciente tem a imagem característica do ovário cheio de cílios, são folículos que tentaram ovular e não conseguiram, ou é aquela paciente que o folículo tenta crescer, não cresce muito, não rompe, ela não consegue ovular. Então, a primeira escolha na paciente que está sem pílula, sem nenhum tratamento, é ela voltar. A gente faz tratamento com a pílula pelo menos de 3, 4 meses ali para limpar esse ovário, certo? Confirma no ultrassom como é que ele tá depois. Um mês antes da gente parar a pílula, a gente já inicia a metformina para ter esse tempo de adaptação da paciente. Normalmente eu chego até 3 comprimidos por dia, mas a gente vai ali um comprimido por semana, vai acrescentando mais um aos pouquinhos, para não ter tanto efeito colateral, né? E aí, depois que tá tudo bonitinho, ovário, me adaptei com a metformina, aí a gente vai tirar. A metformina, ela vai fazer a ação ali, permitir que o ovário funcione naturalmente por um espaço curto de tempo, tá? Em média de 3 a 4 meses, não é O muito que que a longo. metformina faz, doutora? A hora que eu coloquei lá para chamar a atenção, né? Uhum. Metformina para engravidar? Não, explica isso direito. O que a metformina faz? O que ela propicia? A Como ela gente melhora o útero? adequadamente no ovário, mas a gente sabe que ela No vai ovário? diminuir a resistência insulínica que o ovário policístico causa, né?
então acaba influenciando ali no ovário e o ovário começa a funcionar melhor. Pelo menos quando ele tá ali quietinho, que ele ficou sem funcionar e absorveu todos os cistos, né? Quando ele vai começar a funcionar de novo, com a metformina, ele consegue produzir o folículo, crescer certinho, pelo menos uns 3, 4 ciclos. Tá? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o problema é resistência à insulina, o emagrecimento também ajuda, então, na questão de conseguir engravidar? Total. Tem pacientes que a gente faz tudo isso, faz tratamento com a pílula, usa metformina, depois vai para o indutor e nem com o indutor, nem dobrando a dose do indutor, não engravida. Por quê? Por causa do peso, tá? A nossa gordura que a gente tem, ela se converte em hormônio, né? Então, fica difícil da paciente tá tendo essa ovulação mesmo com o indutor. Então, tem paciente que eu tenho que falar, né? Ou você perde peso, ou você não vai conseguir engravidar. Então, assim, lógico que a gente já começa isso, né? Nas primeiras tentativas. Vamos fazer atividade física, né? Vamos melhorar a alimentação, acompanhamento nutricional. Para essa perda de peso ajuda muito, faz uma diferença muito grande. Tem pacientes que fazem cirurgia bariátrica, perdem muito peso, tinham um ovário policístico e depois o ovário começa a se comportar naturalmente também. A perda de peso ela é fundamental para que você consiga ovular, né? Às vezes nem com todo o medicamento, nem com indutor a gente consegue fazer essa ovulação, tá? Pelo menos não a nível consultório, nós não chegando em fertilização, né? Indução com hormônios injetáveis, aí é outro nível, mas o indutor básico que a gente usa no consultório normalmente não tem resposta para esses pacientes. Doutora Anne, outra curiosidade. Obviamente que a pessoa engravidou, a gravidez vai ser normal. Não tem influência nenhuma de... Porque a gente sabe que quem assume o corpo lúteo, a hora que engravida, né, o corpo lúteo ele mantém a produção de estrógeno e progesterona até a placenta assumir essa função depois de totalmente formada, né? Uhum. Essa alteração hormonal influencia nesses 3 meses iniciais ou não? Ou não tem nada a ver? Você diz o uso da metformina? Não. O ovário policístico, essa alteração hormonal que ele produz, se isso interfere na gravidez mesmo. Não, assim, é mais a questão de conseguir engravidar, né? Depois que você engravidou, normalmente a gestação vai bem. Uma consequência que pode estar relacionada e que a gente vê muito é a paciente ter o diabetes gestacional, tá? Então, por essa paciente ter o ovário policístico, nem sempre ela sendo obesa, nem sempre ela estando acima do peso, tá? Ela tem ali uma resistência insulínica aumentada e aí quando vem a gravidez ela pode ter uma facilidade maior de desenvolver o diabetes gestacional. Certo? Então, é uma paciente que a gente já fala desde o começo, vamos cuidar com a alimentação, vamos cuidar com o ganho de peso na gestação, para não vir essa consequência também. Soma, né? Não é só isso, mas soma ali com o risco do diabetes gestacional. Entendi. E então a mulherada pode correr atrás de metformina e começar a tomar metformina? Não é bem assim, gente. É que perguntaram aqui, já posso tomar metformina para engravidar? Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? A gente tem que controlar, ver se usa mais, para depois a gente fazer o uso certinho, né? Por um tempo curto. Engravidez já suspende a metformina, tá? Não dá continuidade, certo? E a questão, essa associação de metformina, às vezes com o indutor, tem uma resposta muito boa. A questão a gente acaba querendo não usar o indutor, pelo risco de ter gêmeos, trigêmeos, né? Então, é assim, não ovulava, de repente, né? Parece aí com gêmeos, trigêmeos. Então, a gente tenta fazer com que a paciente engravide naturalmente, só com a metformina, dando a chance do ovário dela funcionar e ela ter uma gravidez ali sem esse risco maior de ter fetos múltiplos, que a gente fala. Legal. Essa história da metformina me surpreendeu, né? A gente não vê o pessoal comentando isso, né? Agradeço aí a parceria pelo aprendizado que você está trazendo para a gente, né? Tanto dos implantes agora como do ovário policístico.
aí outra pergunta importante no nosso cuidado farmacêutico, que a gente olha o paciente como um todo, né? A gente ensina os nossos alunos a cuidarem do paciente, ver outras patologias, ver outros medicamentos que tomam. Então, esse ovário policístico, ele pode interferir com outras, por exemplo, pode levar ao hipotireoidismo, pode alterar alguma outra função do organismo, se não for tratado adequadamente? Assim, Marco, normalmente aquela paciente característica do ovário policístico, aquela paciente que tem sobrepeso ou é obesa, ela já tem uma consequência aí toda, né? Um risco maior de ter hipertensão, um risco maior de trombose pelo peso, né? Do diabetes. Então, é um conjunto todo, certo? A gente tem que avaliar aí como uma síndrome plurimetabólica que a gente fala. Então, tem vários fatores. Quando ela perde peso, ela melhora todos eles. Então, tem que estar relacionado, tem que estar de olho no restante, certo? A tireoide é menos, tá? Não tem tanto. Mas a paciente que está com o organismo aí nesse desequilíbrio, ela pode ter qualquer alteração, né? Pode ter uma consequência geral no organismo. Então, André, é uma coisa assim que eu acho que o pessoal aí, meus alunos que estão assistindo, vão assistir, eu não sabia que a mudança no estilo de vida, né, esse emagrecimento, interferia tanto no tratamento do ovário policístico. A gente tinha aquela ideia de que, não, usa hormônio para inibir, né, o ovário, inibir a função ovariana, para melhorar. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Esse tratamento, quanto mais tempo a pessoa tem ovário policístico, é mais difícil de engravidar ou não? Ou seja, quanto mais cedo inicia o tratamento, é mais fácil engravidar? Ou descobriu tarde, ou não foi atrás, fica mais difícil? Uhum. Tem relação ou não? Aquela paciente que tá usando a pílula, né, que o ovário tá limpinho, tá tratado, ela vai engravidar mais fácil, né, do que aquela paciente que ficou todo esse tempo com essa irregularidade hormonal, até a gente conseguir colocar o ovário dela tranquilo aí de novo para tentar fazer ele funcionar sem reter os cistos, vai demorar um pouquinho mais. Às vezes a paciente a gente usa lá, tem algumas que tem uma imagem do ovário muito alterada, né? Então a gente às vezes vai ter que fazer um tratamento um pouquinho mais prolongado. Esses 3, 4 meses de pílula é em média, assim, é o que a gente usa na maioria, mas nem sempre todo mundo responde. Então, a paciente que tem ovário policístico é importante. Eu sempre falo para os pacientes no consultório: bem, você tem ovário policístico, o dia que você quiser engravidar, não pare simplesmente a pílula, tá? Não quer dizer que você não vai engravidar. Esses primeiros meses ali até tem chance, mas procura seu ginecologista, né? Faz o controle para já iniciar um tratamento ali, um controle de ovulação, ver como é que tá funcionando o seu ovário, porque às vezes também você perde um tempão. Então eu fico lá tentando engravidar 1 ano e eu não tô nem ovulando, né? Então a chance de gravidez é muito pequena nessa situação. Então é melhor que você faça o tratamento e quando for querer engravidar, além de Fazer fazer acompanhamento, né? o acompanhamento específico, iniciar ácido fólico, tudo, né? É muito importante ver a questão do ovário policístico. E tem várias pacientes assim, doutora, hoje mesmo, eu atendi uma paciente no consultório faz 8 meses, e eu tinha avisado, hein? Faz 8 meses que eu parei a pílula para engravidar. O meu ciclo, assim, mais curto é de 45 dias, né? E faz 8 meses e até agora nada. Falei, pois Mas é, não foi 48. assim que a gente combinou. E o Então, aí, contrário? tá tudo. E Oi? o contrário, que também eu acho que preocupa as meninas, o contrário. Eu estou tratando o ovário policístico. Você está falando do tratamento para engravidar. Tá. Mas eu não quero engravidar. Eu estou tratando o ovário policístico. Eu corro algum risco? Olha, tratar o ovário policístico, o uso da pílula, ele tem os seus benefícios para o ovário policístico, né? E tem a questão do risco do aumento da trombose. Mas eu acredito que para paciente, característica do ovário policístico, a paciente que tem o aumento do peso, que tem as outras consequências, ainda é mais benefício para ela usar a pílula, tá? Do que ficar sem.
certo? Porque a alteração hormonal que ela tem também aumenta o risco de trombose, e aí o ganho de peso, a hipertensão, diabetes, tudo. Eu acredito que o risco aí é maior. A pílula, com certeza, teria um risco menor comparado nessa situação. Mas gravidez, tá usando a pílula, tá tendo ação no ovulatório. Sim, não vai engravidar. Pílula não vai Pode engravidar. confiar. Você Por falou isso que que ia dar eu um falei, exemplo próprio, né? né? A, a, a minha amiga aqui, a doutora Patrícia Bonfim, uma professora parceira lá da UEM, tá falando aqui que ela é prova viva aí da mudança de estilo de vida que ela melhorou o ovário policístico dela. Mas você falou que também tinha uma experiência, conta pra gente. Então, gente, minha história é assim, vou tentar resumir. Eu sempre tive a questão da imagem do ovário cheio de cistos, tá? Desde a adolescência, só menstruava se usasse pílula, tá? Eu tentava parar a pílula, ficava ali 6 meses em amenorreia, não menstruava mesmo. Graças a Deus, nunca tive muitas consequências de pele, aumento de pelos, essa parte eu não tive. Na primeira gestação, eu fiz isso, tava usando drospirenona na época. Já comecei a metformina um mês antes de parar o anticoncepcional com drospirenona. Quando parei, fui acompanhar certinho como é que estava evoluindo o ovário e estava ovulando. Engravidei no terceiro mês de tentativa, tá? Foi super tranquilo, não precisei usar indutor nem nada. E aí vem minha história também com o Mirena. Eu, na época, ganhei do laboratório Mirena e fiquei naquela questão, vou esquecer de tomar pílula, não vai dar certo, vou colocar esse Mirena e vou ficar em paz. Por 6 meses, era o meu pensamento. Vou ficar lá 6 meses, bonitinho, daqui 6 meses vou fazer ultrassom. Meu ovário vai estar cheio de cisto, do mesmo jeito de sempre, enorme, porque meu ovário ficava muito grande. E aí eu vou tirar e vou voltar para pílula, porque meu ovário é policístico, né? E o que me surpreendeu, 6 meses depois, fui lá fazer ultrassom, gente, e meu ovário tava lindo, tava até ovulando. Falei, gente, esse ovário não é meu. Eu brincava com a ultrassonografista, minha amiga, falava assim, gente, não é possível. Não tô acreditando que isso tá acontecendo, né? E aí, ainda não insisti. Depois de 6 meses, fiz uns 3 ultrassons de 6 em 6 meses para ver. E o ovário simplesmente normalizou, né? Nunca tinha sido normal, normalizou agora. Tanto que na minha segunda gestação, eu simplesmente tirei o Mirena, não usei metformina, não usei nada, tá? E engravidei no terceiro mês, igual da outra vez, tranquilo. E o engraçado é que assim, eu nunca tive um peso aumentado, nunca fui sobrepeso, nada disso, né? E tinha essa alteração que depois simplesmente normalizou. Não se sabe explicar muito o porquê, né? Mas fui abençoada, digamos assim. Então varia muito de mulher para mulher. Acho que o que é importante é deixar claro que, com tudo que você falou, o tratamento hoje ele é adequado, né? A pessoa colaborando, né, obviamente, com mudança de estilo de vida, facilita e a pessoa consegue engravidar. Qual que é o índice? Tem algum índice assim de conseguir engravidar ou não? Ah, já tive paciente que nunca não conseguiu engravidar. Tem alguma porcentagem Normalmente ou está ou é relacionado, fácil? normalmente está relacionado com o peso, tá? Paciente com sobrepeso, obesa, vai ter maior dificuldade. A paciente que não tem o sobrepeso, normalmente ela responde ali só a metformina e já engravida. Tá? Mas assim, Então, porcentagem para você saber te dizer. A gente tem média de chance de gravidez, se a paciente está ovulando mensalmente, a chance de 20 a 25% de gestação, né? 20 a 25%. Isso, mas daí para uma paciente a gente considera ovulação, né? Uma paciente normal também que ovula todo mês, se a gente conseguiu tratar esse ovário e ele está ovulando normalmente, ela cai nas pacientes ali dentro da normalidade. Então seria de 20 a 25%. Eu devia ter feito essa pergunta no início, mas eu não lembrei. E é comum? Muitas mulheres têm ovário policístico? É muito comum? Muitas mulheres, gente, é bem comum mesmo, tá? Muitas, muitas, muitas têm ovário policístico. É uma coisa bem rotina de consultório mesmo. Isso é diário aí para você, né? Sim, é rotina, é bem comum mesmo, tanto a questão de tratar
Desde ali do início da adolescência, a questão de vir a questão da pele, né? Que é o que mais incomoda, a acne, aumento de pelos, as pacientes dá dó, assim, às vezes você fala, você pergunta para ela, você acha que tem aumento de pelos? Você vai examinar, você fica com dó da paciente. Aquela paciente que tem muito pelo até na perna, na coxa, são pelos mais grossos, escuros, na região que sobe até a região periumbilical ali, são pacientes que têm bastante pelo mesmo e sofrem com isso. Pacientes que têm que fazer depilação ali a cada 15, 20 dias de tanto pelo que tem, né? Então, normalmente, a primeira consulta já da adolescência vem isso, aumento de pelo e acne, né? E aí A, vem aqui... a primeira escolha para uma paciente que não tem ovário policístico. Você falou que tem que ter duas das características que você citou para caracterizar a síndrome, né, de ovário policístico. Mas uma menina que está tendo, por exemplo, hirsutismo ou acne, qual seria a primeira escolha? É melhor começar com hormônio mesmo, a drospirinona, ou pode usar o espirulactona? O que seria melhor? O anticoncepcional ainda é melhor. Ele vai agir melhor ali, vai tratar, tem uma resposta melhor do que usar só espironolactona. Vai ter uma resposta Então é importante ter o hormônio melhor. mesmo. Uma coisa, Marco, que me veio agora na cabeça, às vezes os pacientes começam no consultório a relatar algumas queixas e a gente pergunta, você já teve algum diagnóstico de ovário policístico? Boa noite, gente. Olá, doutora Anne. Marco, tudo bem? Tudo jóia? Tá me escutando bem? Eu tô. Deixa eu melhorar minha luz aqui, que tá muito forte. Tudo certo? Tudo certo. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Vamos no improviso do... Nada de online. É isso aí. Bom, Anne, vamos começar? Porque nós temos o tempo limite aí do Instagram, né? Uhum. Então, oficialmente, boa noite, doutora Anne Mazei. Um prazer tê-la aqui de novo. Obrigado pelo pessoal que já está com a gente. O pessoal devagarinho vai entrando. Queria dizer que a nossa outra live, que nós fizemos de implantes e adesivos dos anticoncepcionais, foi um sucesso, o pessoal gostou muito. Gostaram muito de você, falaram que você é uma querida. E tanto é que gostaram que nós estamos aqui de novo, né? Então, e hoje te chamei para a gente falar de um assunto que o povo, as meninas me perguntam muito. Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade para saber sobre o ovário policístico. Essa síndrome que atinge aí muitas mulheres, né? Em idade fértil. As meninas ficam preocupadas se pode engravidar ou não, como é que trata. Então, vou falar um pouquinho disso hoje. Então, seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho onde é o seu consultório, antes da gente começar. Então, gente, meu nome é Ana, conhece? Sou obstetra. Estou atuando aqui em Maringá. Boa, teu som tá cortando um Atualmente... pouquinho. Tá cortando? Pouquinho. Que será? Vamos pedir suporte técnico aí. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá cortando um pouquinho o teu som. Tá. Tira o fone, às vezes melhora. Não tem fone. Você tá sem fone? Eu achei que você tava com fone. Peraí. Vai lá, Anne. Um help aqui, então. Tá ruim, né? Tá cortando um pouco. Tá, peraí. Só um instantinho, gente. É assim mesmo. Novas tecnologias aí que a gente está aprendendo e assim vai. Que bom que vocês estão com a gente. A doutora Anne, ginecologista e obstetra, vai falar com a gente hoje de ovário policístico. E, doutora Anne, enquanto você se arruma aí, deixa eu falar outra coisa. Quando eu coloquei a propaganda que a gente ia falar de ovário policístico, já me pediram para falar de endometriose.
Então, já vou convocá-la novamente para uma próxima para falar de endometriose, tá bom? Tá, combinado. Tá Opa, aí ruim. parece que melhorou. Isa, Tá dando uma cortadinha. espero que o Wi-Fi voltar. O marido tá dizendo que o Wi-Fi caiu, a internet caiu, já tá voltando. Tá no 3G. Tá no 3G, por isso que é lento. Tá dando retorno. Mas vamos lá, Anne. Dá para te entender. Manda ver. Dá pra entender? Vamos lá. Então tá. Eu sou ginecologista e obstetra, em Maringá há 4 anos, né? Vim de Curitiba. E atualmente eu atendo não com Maringá. Em setembro já começa a atender endereço novo, consultório novo. Vou disponibilizar certinho, já coloco no começo. Anne, você tem um fone aí? Eu acho que melhora com fone. Não, tá certo. Não? Voltou, acho. Vê se melhorou, Marcos. Vai lá. Tá ruim ainda. Não, agora melhorou. O marido tá vendo aqui. Talvez com fone melhore. Não? Não sei. Acho que eu vou sair e entrar de novo. A Pode gente ser. rapidinho. Pode ser. Gente, não nos abandone. Nos aguarde aí que a gente volta. A doutora Anne vai voltar, tá bom? Vai entrar de novo. Só um pouquinho. Opa, tá voltando. Oi. Oi, seja bem-vinda de volta. Tá melhor agora? Sim, É o áudio dele que tá dando retorno. Ele tá usando caixinha de som, alguma coisa assim, Tá que tá dando usando retorno. caixinha de som? não, eu tô com um fone. Tá dando retorno aí. Coloca aqui. Ô, gente, as coisas que acontecem. Eu arrumei o meu aqui. Vê se melhorou. Melhorou? Tá me ouvindo? Isso. Agora eu acho que parou o retorno, né? Isso, agora... Tirou o retorno, mas tá me ouvindo certinho agora? Isso. Ok. Agora tá ótimo. Agora tá sem eco. Ai, que bom. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Anne, ginecologista e obstetra, atendo em Maringá há 4 anos, vim de Curitiba, né? Atualmente eu atendo na Onco Maringá lá na Rio Branco. E agora, virando o mês de setembro, a gente vai mudar de consultório também, lá no consultório novo, fica pertinho do Hospital Paraná, Centro Médico Salvatório. Assim que a gente for fazer a mudança, eu já aviso lá no Instagram também, para vocês terem acesso, tá bom? Legal. Ótimo. Então, doutora Anne, agora que tá tudo certo com a tecnologia aqui, vamos lá, vamos ao que interessa. Antes, deixa eu mandar um abraço, Anne, porque senão elas vão bater na gente. Vou mandar um abraço para a nossa personal swimmer, a professora Janaína Espanhol, porque senão ela vai brigar com a gente. Para o pessoal da Hidro, né? Que tá aí também a Regi. Então tá mandando um abraço, tá? A Anne, a Núbia. Então, Anne, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar do começo, então. O pessoal tem muito interesse no assunto da síndrome de ovário policístico. É um assunto que interessa a muitas mulheres. O que causa ovário policístico? Aliás, antes disso, o que é ovário policístico? Vamos lá, então. Agora chegou filho e cachorro aqui, tudo junto, gente.
Olha o cheiro. É assim mesmo, olha. Então, é assim, gente, eu até preparei um quadro aqui, porque eu sempre explico isso desenhando. Eu vou tentar desenhar, vai cortar um pouquinho eu aqui, tá bom? Mas eu queria explicar para vocês primeiro como que funciona um ovário normal, tá? Então, eu sempre desenho para os pacientes, tá? Ovário. Dentro do ovário a gente tem milhões de folículos e dentro do folículo a gente tem um óvulo, tá? Então, a paciente que não tem ovário policístico, tá? Não usa anticoncepcional, o que que acontece? Uma vez por mês, um folículo desse, ele cresce, fica bem grande, tá? Rompe e a paciente ovula, o óvulo sai, certo? A paciente que tem o ovário policístico, ó, vou apagar aqui. A paciente que tem ovário policístico é diferente. Esse folículo, ele vai tentar crescer, ele cresce um pouquinho, tá? Mas ele não cresce muito, certo? E essa tentativa dele crescer para romper e ovular, ele fica produzindo hormônios, tá? Em especial aqui o estrogênio e a testosterona, certo? Então, nessa tentativa desse ciclo, o folículo ele não rompe, não ovula, tá? Então ele vai ficar ali paradinho. No mês que vem vai fazer mais um, no outro mês mais um, no outro mês mais um, e aí vai enchendo o ovário daquela imagem cística que a maioria das pacientes tem no ultrassom. Então, os cistos do ovário policístico nada mais são do que folículos que tentaram crescer para ovular e não conseguiram, tá? Só que vários folículos ali retidos, eles ficam nessa tentativa e nessa produção de hormônio, de estrogênio e testosterona. E aí vem Uma perguntinha. paciente. Fala. Posso te interromper fazendo perguntinhas? Isso é benigno? Esse processo é benigno? É benigno, tá? Assim, não, o ovário não vai prejudicar em nada, certo? O que pode acontecer de ruim é que assim, para o futuro, essa produção em excesso de hormônio, ela estimula muito o endométrio, tá? Que é o tecido mais interno lá do útero. E esse estímulo em excesso, ele pode, no futuro, aumentar a chance da paciente ter um câncer de endométrio, tá? Então, por isso que é importante tratar. Tá? Não simplesmente deixar ele. Mas esse folículo aqui, ele absorve. Quando a gente trata, ele absorve, desaparece e fica tudo bem, tá? Então, eu gosto de explicar isso para paciente entender. Mas, doutora, então eu não ovulo, tá? Não é impossível ovular. Não considere ovário policístico como método contraceptivo, tá? Então, uma vez ou outra, um folículo desse vai conseguir romper e vai conseguir ovular. Mas as chances são bem mais difíceis, a ovulação fica bem mais difícil. E aí as consequências vêm, acho que do desenho deu, as consequências aí vão vir por essa alteração hormonal, né? A gente caracteriza paciente com ovário policístico da seguinte maneira. A paciente precisa ter pelo menos 2 das 3 alterações. Quais são elas? Uma delas seria a imagem lá no ultrassom, cheio de folículos derretidos, né? Cheio de cistos, tá? A outra seria aquela paciente que sem uso de pílula, ela tem um ciclo bem longo. São pacientes que passam períodos sem menstruar, às vezes de 2, 3 meses, que a gente chama de amenorreia. Ou pacientes que levam 45, 50 dias para menstruar. Então, são ciclos mais longos. Aquela paciente que, se não, às vezes, não usar um anticoncepcional oral, ela fica até 6 meses sem sangramento, tá? Sem menstruação. E aquela... Então, o principal sintoma para você desconfiar de ovário policístico é a falta da menstruação. É o maior tempo. Um deles, tá? Tem paciente que menstrua normal com ovário policístico, tá? Então, a gente precisa ter 2. Ou a imagem, tá? Do ovário, ou a amenorreia, ou o hirsutismo, que é a alteração da acne e aumento de pilos, tá? Então, eu posso ter o hirsutismo, certo? E ter a característica no ultrassom do ovário cheio de cisto. Aí já caracteriza o ovário policístico, certo? Eu posso não ter o hirsutismo, ter a amenorreia e ter o ovário cheio de cisto. Também caracteriza o ovário policístico,
certo? Então, são esses os 3 parâmetros que a gente precisa ter 2 deles para caracterizar a síndrome do ovário policístico. Ok. Essas Entendi. pacientes... Então, se uma menina começar, ela desconfiar que a menstruação dela está atrasando, ou se ela tem amenorreia, a pele Uhum, começou a ficar ruim, então vamos procurar uma ginecologista para dar uma olhada, fazer um exame. uhum. Então, a gente precisa ter 2. Tem alguém perguntando ali se só tem a imagem. Não, para caracterizar a síndrome do ovário policístico, a gente precisa ter 2 alterações, tá? Ok. Que mais? É muito comum essas pacientes, não são todas, tá? Mas são pacientes que têm um perfil de aumento do peso. São pacientes que estão acima do peso normalmente. A maioria, não todas, certo? E essas pacientes, elas têm um aumento da resistência insulínica também. Então, são pacientes que podem aí ter uma relação futura aí com diabetes também. Tem que estar atenta com isso. Paciente com ovário policístico tem que estar atento com diabetes. E vamos lá. Tá, opa, perdão, tive um probleminha aqui. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. E tem cura? Eu sei que tem tratamento. A gente vê no balcão da farmácia, o pessoal que usa, algumas pacientes que a gente acompanha, fazem tratamento com progesterona, né, você vai falar disso, né, de como é o tratamento. Mas eu achei interessante que eu estava dando uma lida, que a mudança de estilo de vida também é importante. Então a pergunta é, tem cura? E como é que é esse tratamento? Uma coisa antes, Marco, assim, ó, as pacientes que estão na adolescência, que começaram a menstruar agora, normalmente o ovário delas estão um pouco imaturos e não dá pra gente caracterizar ainda a síndrome do ovário policístico nessa fase, tá? Então a gente Entendi. vai acompanhando para ver isso após a fase da adolescência, se vai ser persistente. Tá? Então, às vezes, essa paciente adolescente, caracterizar ela já como síndrome do ovário policístico não é muito legal. Isso pode mudar ainda, tá? Mas a síndrome do ovário policístico, teoricamente, ela não teria cura, tá? Ela teria tratamentos, mas existem relatos na literatura de pacientes que após uma gestação, tá? Começaram, depois da gestação, o ovário simplesmente começou a funcionar naturalmente, tá? Isso existe. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês que isso aconteceu comigo. Tá? Então, existe essa possibilidade, não se sabe o porquê. O ovário policístico não se sabe a causa até hoje. Ele é uma alteração hormonal, né, que ocorre no ovário, certo? Tem um efeito sistêmico aí, mas não se sabe o porquê que ele acontece, tá? Até hoje não se sabe a causa dele. Então, peraí, deixa duas informações aí muito legais aí para meus pacientes, aí, para o pessoal que a gente acompanha. Então, pode engravidar, porque você falou que depois da gravidez volta ao normal, então quer dizer, então o velho policístico não impede a gravidez. Não. Você vai falar disso também. E depois da gravidez, então ele pode voltar ao normal. Em algumas mulheres ele volta ao normal, funciona São normalmente. poucas, tá? São poucos, é a minoria, mas isso pode acontecer sim. Legal. Tá, mas vamos lá. Como é que trata? Então, o principal tratamento, gente, a gente inicia com a pílula. Por quê? Quando a gente usa a pílula, a gente faz o bloqueio do ovário. A gente bloqueando o ovário para de funcionar, aqueles folículos todos que ficam com a imagem do cisto, certo? Eles vão ser absorvidos, tá? Então, só aí a gente trata a questão da imagem, certo? Então, a principal indicação, primeira escolha, é sempre anticoncepcional. Qual anticoncepcional escolher? Tá? A gente escolhe os anticoncepcionais que têm uma progesterona mais antiandrogênica para a gente ajudar aí também na questão do hirsutismo que a maioria das pacientes tem, a acne e aumento de pelos, né? Então, quanto mais antiandrogênico, melhor vai ser a resposta na questão de pele. Foi usado por muito tempo, né, o anticoncepcional com a ciproterona, e ele caiu em desuso já tem mais ou menos, acho que um ano. Não tem sido mais recomendado a ciproterona, que é o diânio, o selene, que o pessoal usava muito antigamente para melhorar a pele. Então, hoje ele já é indicado apenas para início de tratamento, não é indicado mais como contraceptivo. Início de tratamentos para a pele mesmo, melhorar a pele de quem tem ovário policístico por no mínimo 3 meses. Mas o ideal já é que a gente evite ele,
tá? Então ele tá meio que em desuso, a gente tá tirando as pacientes que aparecem no consultório usando ele, a Por gente causa já de efeitos colaterais, é risco o de maior, trombose, alguma coisa risco tipo? de trombose, tá? O efeito Risco de trombose. trombótico dele é maior, tá? E o que E está sendo substituído? Drospirenona? O a que é? escolha hoje é a drospirenona, tá? A drospirenona tem também o efeito antiandrogênico, né? E não é tão trombogênica quanto a ciproterona. Então, tem se escolhido aí a dosagem da androspirenona, tanto 20 quanto 30 de estrogênio associado, mas é o que tem tido melhor resposta. A gente também tem a clomardinona, que é uma outra progesterona antiandrogênica, tá? Que também pode ser usada como uma segunda escolha, mas inicialmente a gente acaba usando a drospirenona sim. Ela acaba tendo efeito também, além de pele e tudo, ela age como diurético, os pacientes se adaptam bem. E aí não adianta já querer associar outros medicamentos, outros tratamentos de início. Normalmente a gente inicia e aguarda aí pelo menos 6 meses para estar associando outros tipos de tratamento. Ok, eu acho bom, como essa live vai ficar gravada, Anne, acho bom, meninas, não saem correndo trocando o seu anticoncepcional da ciproterona para dosperidona, calma, tá? Para a trombose você tem que ter genética envolvida, tem muitos fatores predisponentes envolvidos, né? É bom falar isso, né, doutora? Mas Sim. vamos lá, além do medicamento, não, ainda falando de hormônio, DIU resolve? Você pode colocar um implante com um ovário policístico? Deixa eu só explicar uma coisa que eu até olhei na minha listinha aqui que eu esqueci de falar. É como que o anticoncepcional ajuda, né? Como, assim, o hormônio maior feminino produzido no corpo da mulher, ele é feito pelo ovário. Quando a gente usa o anticoncepcional, a gente vai estar bloqueando o ovário de funcionar. Então, a gente também vai deixar dele produzir essa testosterona, ainda mais em excesso, no caso do ovário policístico, né? E a pílula oral, ela aumenta também aquela globulina chamada SHBG no fígado. E essa globulina, ela se liga à testosterona. Então, qualquer pílula já aumenta, né? Então, essas pílulas, então, vão fazer a produção aumentar de SHBG no fígado e as testosteronas que ainda ficarem livres, porque a gente tem produção também nas adrenais, outros lugares, vão se ligar à globulina e daí vão perder o efeito. Então, é assim que atua a pílula no ovário policístico. Ok. E o DIU, pode ser colocado? Ou se alguém tiver DIU e aparecer o ovário policístico? Então, assim, não é contraindicado, tá? Usar DIU hormonal, especial hormonal no ovário policístico. Eu sempre falo assim para os pacientes, hoje em dia a procura do DIU hormonal é muito grande, né? Então, eu falo para o paciente assim, a questão da escolha do DIU vai de acordo com a pele, com o hirsutismo. Se a paciente tem só a imagem do ovário policístico e a amenorreia, não tem a questão do hirsutismo, ela é uma paciente que vai se adaptar super bem, tá? Então, eu sempre falo assim, às vezes a paciente está tomando pílula, doutora, eu queria trocar para um DIU, eu queria colocar um Mirena, um Cailina, será que dá? Eu falo, vamos fazer um teste, vamos ficar 3 meses sem pílula, vamos ver como é que vai se adaptar aí, como é que vai reagir a sua pele, tá? Vamos lá conversar com o dermato, ver se tem algum tratamento para ajudar. E se você falar, beleza, eu encaro minha pele assim, a gente coloca, tá? Como eu falei, o estímulo do ovário, o excesso da produção de hormônio ali, de estrogênio e androgênio, ele estimula muito o endométrio. Então, o fator negativo seria esse estímulo em excesso para trazer alguma consequência futura. Quando a gente usa um DIU hormonal, o DIU hormonal ele vai fazer com que esse endométrio, pela liberação de progesterona, que ele fique atrofiado. Então, não vai ter essa consequência. O DIU vai trazer a proteção do endométrio ali, certo? Então, não vamos ter esse problema. Então, essas Legal. que não tem aquele ovário policístico tão intenso, não são obesas, né? Não tem a características do hirsutismo, elas se Eu tô beneficiam. me apaixonando por DIU hormonal, hein? Da outra live foi né? Ué, dá quase nada de efeito colateral, né? É muito eficiente, muito bom. E além do medicamento, o que mais a gente pode fazer para melhorar o ovário policístico?
Então, a gente tem ali também a metformina, né? A metformina é uma medicação Nossa, hoje principalmente para tratamento de diabetes, mas ela também é indicada para tratamento de ovário policístico. Então, depois desses 6 meses, se aí a gente ainda não conseguir ter um bom controle, a gente pode estar associando essa metformina, certo? Dá para usar uma dose até de 1.500 miligramas dia. Normalmente a gente usa. E a gente usa isso muito para paciente que quer engravidar. Nós vamos chegar nesse tópico ainda. Mas a gente usa muito. Dá sim para associar ela com a pílula, tá? Em casos muito intensos, para ter esse controle, a gente acaba usando. O e até detalhe, ajuda no controle do peso, né? sim, ajuda no controle do peso, né? Ela vai diminuir a resistência insulínica também e vai ajudar o ovário também a ficar melhor, certo? Para paciente lá que vai querer engravidar também é uma boa opção. Mas a metformina, ela traz muitos efeitos colaterais gastrointestinais. Então, tem pacientes que às vezes não se adaptam. Na dose que às vezes a gente vai usar, principalmente quando a gente começa a usar para tentar engravidar, né? Então, assim, tem pacientes que têm náusea, tem pacientes que têm diarreia. E normalmente, assim, duram ali uma semana e logo se adaptam. Mas tem aquela paciente que não vai se adaptar de jeito nenhum. E aí a gente tem que mudar a opção, tá? Uma outra opção também, Marco, é a espironolactona. A espironolactona é um diurético, né? Muito usado para controle da pressão, certo? Mas a espironolactona, ela age na dihidrotestosterona. A testosterona, ela é convertida, certo? Na dihidrotestosterona. O que que acontece? E essa dihidrotestosterona, ela é a responsável principalmente pelas alterações de pelo, acne, e a espironolactona ela age ali, fazendo um bloqueio nessa transformação de testosterona para a dihidrotestosterona. Então a gente tem menos efeitos também, também dá para usar. O pessoal da dermatologia usa muito na questão do ovário policístico, auxilia bastante. Legal. Só medicamento? Dos medicamentos, normalmente são isso, né? Quando a paciente quer engravidar, o que que acontece? Então, a paciente chega no consultório, fala, doutora, eu tô sem concepcional já faz bastante tempo, não menstruo todo mês, né? Ou às vezes até menstruo, mas não engravido, faz mais de um ano que eu tô tentando engravidar. O que que acontece? A gente vai fazer lá um controle de ovulação, ver como que tá funcionando esse ovário, se tá conseguindo ovular ou não. Normalmente o paciente tem a imagem característica do ovário cheio de cílios, são folículos que tentaram ovular e não conseguiram, ou é aquela paciente que o folículo tenta crescer, não cresce muito, não rompe, ela não consegue ovular. Então, a primeira escolha na paciente que está sem pílula, sem nenhum tratamento, é ela voltar. A gente faz tratamento com a pílula pelo menos de 3, 4 meses ali para limpar esse ovário, certo? Confirma a nutrição, como é que ele tá depois. Um mês antes da gente parar a pílula, a gente já inicia a metformina para ter esse tempo de adaptação da paciente. Normalmente eu chego até 3 comprimidos por dia, mas a gente vai ali um comprimido por semana, vai acrescentando mais um aos pouquinhos, para não ter tanto efeito colateral, né? E aí, depois que tá tudo bonitinho, ovário, me adaptei com a metformina, aí a gente vai tirar. A metformina, ela vai fazer a ação ali, permitir que o ovário funcione naturalmente por um espaço curto de tempo, tá? Em média de 3 a 4 meses, não é O muito que que a longo. metformina faz, doutora? A hora que eu coloquei lá para chamar a atenção, né? Aham. Metformina para engravidar? Não, explica isso direito. O que a metformina faz? O que que ela propicia? A Como ela gente melhora o útero? adequadamente no ovário, mas a gente sabe que ela No vai ovário? diminuir a resistência insulínica que o ovário policístico causa, né? Então acaba influenciando ali no ovário e o ovário começa a funcionar melhor. Pelo menos quando ele tá ali quietinho, que ele ficou sem funcionar e absorveu todos os cistos, né? Quando ele vai começar a funcionar de novo, com a metformina, ele consegue produzir o folículo, crescer certinho, pelo menos uns 3, 4 ciclos, tá? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o problema é resistência à insulina, o emagrecimento também ajuda, então, na questão de conseguir engravidar.
Total. Tem pacientes que a gente faz tudo isso, faz tratamento com a pílula, usa metformina, depois vai para o indutor e nem com o indutor, nem dobrando a dose do indutor, não engravida. Por quê? Por causa do peso, tá? A nossa gordura que a gente tem, ela se converte em hormônio, né? Então, fica difícil da paciente tá tendo essa ovulação mesmo com o indutor. Então, tem paciente que eu tenho que falar, para, né? Ou você perde peso, ou você não vai conseguir engravidar. Então, assim, lógico que a gente já começa isso, né? Nas primeiras tentativas. Vamos fazer atividade física, né? Vamos melhorar a alimentação, acompanhamento nutricional. Para essa perda de peso ajuda muito, faz uma diferença muito grande. Tem pacientes que fazem cirurgia bariátrica, perdem muito peso, tinham um ovário policístico e depois o ovário começa a se comportar naturalmente também. A perda de peso ela é fundamental para que você consiga ovular, né? Às vezes nem com todo o medicamento, nem com indutor a gente consegue fazer essa ovulação, tá? Pelo menos não a nível consultório, nós não chegando em fertilização, né? Indução com hormônios injetáveis, aí é outro nível, mas o indutor básico que a gente usa no consultório normalmente não tem resposta para esses pacientes. Doutora Anne, outra curiosidade. Obviamente que a pessoa engravidou, a gravidez vai ser normal. Não tem influência nenhuma de... Porque a gente sabe que quem assume o corpo lúteo, a hora que engravida, né, o corpo lúteo ele mantém a produção de estrógeno e progesterona até a placenta assumir essa função depois de totalmente formada, né? Uhum. Essa alteração hormonal influencia nesses 3 meses iniciais ou não? Ou não tem nada a ver? Você diz o uso da metformina? Não. O ovário policístico, essa alteração hormonal que ele produz, se isso interfere na gravidez mesmo. Não, assim, é mais a questão de conseguir engravidar, né? Depois que você engravidou, normalmente a gestação vai bem. Uma consequência que pode estar relacionada, e que a gente vê muito, é a paciente ter o diabetes gestacional, tá? Então, por essa paciente ter o ovário policístico, nem sempre ela sendo obesa, nem sempre ela estando acima do peso, tá? Ela tem ali uma resistência insulínica aumentada, e aí quando vem a gravidez, ela pode ter uma facilidade maior de desenvolver o diabetes gestacional, certo? Então, é uma paciente que a gente já fala desde o começo, vamos cuidar com a alimentação, vamos cuidar com o ganho de peso na gestação, para não vir essa consequência também. Soma, né? Não é só isso, mas soma ali com o risco do diabetes gestacional. Entendi. E então a mulherada pode correr atrás de metformina e começar a tomar metformina? Não é bem assim, gente. É que perguntaram aqui, já posso tomar metformina para engravidar? Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? A gente tem que controlar, ver se usa mais, para depois a gente fazer o uso certinho, né? Por um tempo curto. Engravidez já suspende a metformina, tá? Não dá continuidade, certo? E a questão, essa associação de metformina, às vezes com o indutor, tem uma resposta muito boa. A questão a gente acaba querendo não usar o indutor pelo risco de ter gêmeos, trigêmeos, né? Então, é assim, não ovulava, de repente, né? Parece aí com gêmeos, trigêmeos. Então, a gente tenta fazer com que a paciente engravide naturalmente, só com a metformina, dando a chance do ovário dela funcionar e ela ter uma gravidez ali sem esse risco maior de ter fetos múltiplos que a gente fala. Legal. Essa história da metformina me surpreendeu, né? A gente não vê o pessoal comentando isso, né? E agradeço aí a parceria pelo aprendizado que você está trazendo para a gente, né? Tanto dos implantes agora como do ovário policístico. Aí outra pergunta importante no nosso cuidado farmacêutico, que a gente olha o paciente como um todo, né? A gente ensina os nossos alunos a cuidarem do paciente, ver outras patologias, ver outros medicamentos que tomam. Então, esse ovário policístico, ele pode interferir com outras, por exemplo, pode levar ao hipotireoidismo, pode alterar alguma outra função do organismo, se não for tratado adequadamente?
Assim, Marco, normalmente aquela paciente característica do ovário policístico, aquela paciente que tem sobrepeso ou é obesa, ela já tem uma consequência aí toda, né? Um risco maior de ter hipertensão, um risco maior de trombose pelo peso, né? Do diabetes. Então, é um conjunto todo, certo? A gente tem que avaliar aí como uma síndrome plurimetabólica que a gente fala. Então, tem vários fatores. Quando ela perde peso, ela melhora todos eles. Então, tem que estar relacionado, tem que estar de olho no restante, certo? A tireoide é menos, tá? Não tem tanto. Mas a paciente que está com o organismo aí nesse desequilíbrio, ela pode ter qualquer alteração, né? Pode ter uma consequência geral no organismo. Então, André, é uma coisa assim que eu acho que o pessoal aí, meus alunos que estão assistindo, vão assistir, eu não sabia que a mudança no estilo de vida, né, esse emagrecimento, interferia tanto no tratamento do ovário policístico. A gente tinha aquela ideia de que, não, usa hormônio para inibir, né, o ovário, inibir a função ovariana, para melhorar. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Esse tratamento, quanto mais tempo a pessoa tem ovário policístico, é mais difícil de engravidar ou não? Ou seja, quanto mais cedo inicia o tratamento, é mais fácil engravidar? Ou descobriu tarde, ou não foi atrás, fica mais difícil? Uhum. Tem relação ou não? Aquela paciente que está usando a pílula, né, que o ovário está limpinho, está tratado, ela vai engravidar mais fácil, né, do que aquela paciente que ficou todo esse tempo com essa irregularidade hormonal, até a gente conseguir colocar o ovário dela tranquilo aí de novo para tentar fazer ele funcionar sem reter os cistos, vai demorar um pouquinho mais. Às vezes a paciente a gente usa lá, tem algumas que tem uma imagem do ovário muito alterada, né? Então a gente às vezes vai ter que fazer um tratamento um pouquinho mais prolongado. Esses 3, 4 meses de pílula é em média, assim, é o que a gente usa na maioria, mas nem sempre todo mundo responde. Então, a paciente que tem ovário policístico é importante. Eu sempre falo para as pacientes no consultório, né? Você tem ovário policístico, o dia que você quiser engravidar, não pare simplesmente a pílula, tá? Não quer dizer que você não vai engravidar. Esses primeiros meses ali até tem chance, mas procura seu ginecologista, né? Faz o controle para já iniciar um tratamento ali, um controle de ovulação, ver como é que tá funcionando o seu ovário, porque às vezes também você perde um tempão. Então eu fico lá tentando engravidar 1 ano e eu não tô nem ovulando, né? Então a chance de gravidez é muito pequena nessa situação. Então é melhor que você faça o tratamento e quando for querer engravidar, além de fazer Fazer acompanhamento, né? o acompanhamento específico, iniciar ácido fólico, tudo, né? É muito importante ver a questão do ovário policístico. E tem várias pacientes assim, doutora, hoje mesmo, eu atendi uma paciente no consultório faz 8 meses, e eu tinha avisado, hein? Faz 8 meses que eu parei a pílula para engravidar, o meu ciclo, assim, mais curto é de 45 dias, né? E faz 8 meses e até agora nada. Falei, pois não foi assim que a gente combinou. E o Então, contrário? tudo. E o contrário, que também eu acho que preocupa as meninas, o contrário. Eu estou tratando o ovário policístico. Você está falando do tratamento para engravidar. Tá, mas eu não quero engravidar. Eu estou tratando o ovário policístico. Eu corro algum risco? Olha, tratar o ovário policístico, o uso da pílula, ele tem os seus benefícios para o ovário policístico, né? E tem a questão do risco do aumento da trombose. Mas eu acredito que para a paciente, característica do ovário policístico, a paciente que tem o aumento do peso, que tem as outras consequências, ainda é mais benefício para ela usar a pílula, tá? Do que ficar sem. Certo? Porque a alteração hormonal que ela tem também aumenta o risco de trombose, e aí o ganho de peso, a hipertensão, diabetes, tudo. Eu acredito que o risco aí é maior. A pílula, com certeza, teria um risco menor comparado nessa situação. Mas gravidez, tá usando a pílula, tá tendo ação no ovulatório. Sim, não vai engravidar. Pílula não vai Pode engravidar. confiar. Você falou que ia dar um exemplo próprio, né? A minha amiga aqui, a doutora Patrícia Bonfim, uma professora
parceira lá da UEM, tá falando aqui que ela é prova viva aí da mudança de estilo de vida, que ela melhorou o ovário policístico dela. Mas você falou que também que tive experiência, conta pra gente. Então, gente, minha história é assim, vou tentar resumir. Eu sempre tive a questão da imagem do ovário cheio de cistos, tá? Desde a adolescência, só menstruava se usasse pílula, tá? Eu tentava parar a pílula, ficava ali 6 meses em amenorreia, não menstruava mesmo. Graças a Deus, nunca tive muitas consequências de pele, aumento de pelos, essa parte eu não tive. Na primeira gestação, eu fiz isso, tava usando drospirenona na época. Já comecei a metformina um mês antes de parar o anticoncepcional com drospirenona. Quando parei, fui acompanhar certinho como é que estava evoluindo o ovário e estava ovulando. Engravidei no terceiro mês de tentativa, tá? Foi super tranquilo, não precisei usar indutor nem nada. E aí vem minha história também com o Mirena. Eu, na época, ganhei do laboratório Mirena e fiquei naquela questão, vou esquecer de tomar pílula, não vai dar certo, vou colocar esse Mirena e vou ficar em paz. Por 6 meses, era o meu pensamento. Vou ficar lá 6 meses, bonitinho, daqui 6 meses vou fazer ultrassom. Meu ovário vai estar cheio de cisto, do mesmo jeito de sempre, enorme, porque meu ovário ficava muito grande. E aí eu vou tirar e vou voltar para pílula, porque meu ovário é policístico, né? E o que me surpreendeu, 6 meses depois, fui lá fazer ultrassom, gente, e meu ovário tava lindo, tava até ovulando. Falei, gente, esse ovário não é meu. Eu brincava com a ultrassonografista, minha amiga, e falava assim, gente, não é possível. Não tô acreditando que isso tá acontecendo, né? E aí, ainda não insisti. Depois de 6 meses, fiz uns 3 ultrassons de 6 em 6 meses para ver. E o ovário simplesmente normalizou, né? Nunca tinha sido normal, normalizou agora. Tanto que na minha segunda gestação, eu simplesmente tirei o Mirena, não usei metformina, não usei nada, tá? E engravidei no terceiro mês igual da outra vez, tranquilo. E o engraçado é que assim, eu nunca tive um peso aumentado, nunca fui sobrepeso, nada disso, né? E tinha essa alteração que depois simplesmente normalizou. Não se sabe explicar muito o porquê, né? Mas fui abençoada, digamos assim. Então varia muito de mulher para mulher. Acho que o que é importante é deixar claro que, com tudo que você falou, o tratamento hoje ele é adequado, né? A pessoa colaborando, né? Obviamente, com mudança de estilo de vida facilita e a pessoa consegue engravidar. Qual que é o índice? Tem algum índice assim de conseguir engravidar ou não? Ah, já tive paciente que nunca não conseguiu engravidar. Tem alguma porcentagem Normalmente ou está é fácil? Normalmente está relacionado com o peso, tá? A paciente com sobrepeso, obesa, vai ter maior dificuldade. A paciente que não tem o sobrepeso, normalmente ela responde ali só a metformina e já engravida. Tá? Mas assim, Então, porcentagem para você saber te dizer. A gente tem média de chance de gravidez, se a paciente está ovulando mensalmente, a chance de 20 a 25% de gestação, né? 20 a 25%. Isso, mas daí para uma paciente a gente considera a ovulação, né? Uma paciente normal também que ovula todo mês, se a gente conseguiu tratar esse ovário e ele está ovulando normalmente, ela cai nas pacientes ali dentro da normalidade. Então seria de 20 a 25%. Eu devia ter feito essa pergunta no início, mas eu não lembrei. E é comum? Muitas mulheres têm ovário policístico? É muito comum? Muitas mulheres, gente, é bem comum mesmo, tá? Muitas, muitas, muitas têm ovário policístico. É uma coisa bem rotina de consultório mesmo. Isso é diário aí para você, né? Sim, é rotina, é bem comum mesmo, tanto a questão de tratar, desde ali do início da adolescência, a questão de vir a questão da pele, né, que é o que mais incomoda, a acne, aumento de pelos, as pacientes dá dó, assim, às vezes você pergunta para ela, você acha que tem aumento de pelos? Você vai examinar, você fica com dó da paciente. Aquela paciente que tem muito pelo até na perna, na coxa, são pelos mais grossos, escuros, na região que sobe até a região periumbilical ali, são pacientes que têm bastante pelo mesmo e sofrem com isso. Pacientes que têm que fazer depilação ali a cada 15, 20 dias de tanto pelo que tem,
né? Então, normalmente, a primeira consulta já da adolescência vem isso, aumento de pelo e acne, né? E aí A, vem aqui, a primeira escolha para uma paciente que não tem ovário policístico. Você falou que tem que ter duas das características que você citou para caracterizar a síndrome, né, de ovário policístico. Mas uma menina que está tendo, por exemplo, hirsutismo ou acne, qual seria a primeira escolha? É melhor começar com hormônio mesmo, a drospirenona, ou pode usar o espirulactona? O que seria melhor? o anticoncepcional ainda é melhor. Ele vai agir melhor ali, vai tratar, tem uma resposta melhor do que usar só espironolactona. Vai ter uma resposta Então é melhor. importante ter o hormônio mesmo. Uma coisa, Marco, que me veio agora na cabeça, às vezes os pacientes começam no consultório a relatar algumas queixas e a gente pergunta, você já teve algum diagnóstico de ovário policístico? Ah, doutor, eu tive uma vez, mas aí depois meu ultrassom sempre deu normal, então aí fiquei curada, entendeu? Mas você usa pílula desde então? Sim, gente, o paciente que usa pílula, o ovário vai normalizar, ele não vai ver lá as imagens cheias do folículo porque ele não está tentando ovular, ele está bloqueado, ele não está funcionando. Então, a gente só consegue ver se você tem as alterações ovarianas de imagem quando você faz uma pausa da sua pílula. E aí não vai adiantar um mês, né? Vai ser ali em média de 4 a 6 meses para começar a reter os folículos e aí a imagem do ovário policístico começar a ficar característica no ultrassom. Ok. Tem uma pergunta aqui da Mayara, que se a paciente está usando a pílula, mas continua tendo acne, aí o ideal é trocar, né? Mudar a progesterona, no caso. A gente pode fazer essa tentativa, né? Depende da progesterona que ela tá usando, né? Tem pacientes com ovário policístico que usam pílulas que não são nem antiandrogênicas e já respondem, ficam bem, né? E tem a paciente que vai precisar usar a pílula mais antiandrogênica. Então, vai depender da progesterona que ela tá usando, né? A gente aumentaria ali para uma progesterona mais antiandrogênica, que seria a drospirenona ou a clomardinona. Desculpa o interrogatório, mas eu tô aprendendo muito aqui, eu tô amando. Mas uma outra pergunta que me veio na cabeça aqui, que eu acho importante também, que as meninas perguntam. Professor, eu com ovário policístico, estou tratando com hormônio. Tá, então ela está tomando a drospirenona. É melhor ela menstruar ou não menstruar? Seria interessante ela fazer, emendar a cartela, né, para não menstruar, ou ter a menstruação tem alguma coisa a ver ou não? Tem alguma diferença no tratamento? Tanto faz. A gente acaba indicando a paciente o uso contínuo da pílula, aquela paciente que na pausa da pílula ela tem algumas queixas. Tem paciente que tem uma TPM muito intensa, tem paciente que tem uma cólica muito intensa, ou o fluxo menstrual é muito forte, né? Então, se ela se beneficiar dessa pausa ali, emendar, não fazer a pausa, não vai ter problema usar contínuo, tá? Mas não teria diferença ali você usar para uso de rotina mesmo, contraceptivo e tratamento, pode ser com pausa, não vai fazer diferença. Legal. Ótimo. Tem outras perguntas aqui, Anne, para a gente responder o pessoal. É Vendo. normal ter dor quando está ovulando? É sim. Vamos lá. O folículo, vamos voltar aqui no meu quadro. Peraí. Vamos lá. Então, assim, gente, vamos lá. Ovário, tá? Deixa eu vir pra cá um pouquinho. E o folículo. O folículo, dentro do folículo tem o óvulo. E ele vai ficar bem grande, certo? Depois do estímulo hormonal. Quando ele rompe esse folículo, além de sair esse óvulo, vai sair todo o líquido que tinha aqui junto, tá? E aí, o que acontece? Esse líquido vai cair na cavidade abdominal e vai irritar a cavidade abdominal. Então, não é todo ciclo e não é todos os pacientes, não são para todas as pacientes essa dor, mas esse líquido vai fazer uma irritação da cavidade abdominal e a paciente tem uma dor, às vezes muito forte. Muitos pacientes vão parar no pronto atendimento por essa dor, certo? E ela vai durar ali em média de uns 4 a 5 dias.
vai diminuindo, porque vai absorvendo esse líquido, né? E ele leva um pouquinho de tempo para ser absorvido completamente. Mas tem dor sim. Não são todos os pacientes, nem todos os ciclos. E se você ovular mais de um folículo ainda, vai ser mais líquido ainda Mais dor. na cavidade. Então, mais dor, tá? Tem sim. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, que o anticoncepcional engorda. Anticoncepcional engorda? Depende. Depende do corpo de cada um. Eu sempre falo que cada paciente é única. Vai depender da reação, tá? Do organismo. Lógico que a gente vê quando a paciente usa pílula, a maioria retém um pouco de líquido, aumenta a celulite, né? Então, tem pacientes que às vezes estão na adolescência, se você precisar prescrever uma pílula, vai acelerar ali o desenvolvimento dela, né? E às vezes ela vai ganhar um peso. Mas tem pacientes que não, vai de organismo para organismo. A drospirenona... Se estiver engordando, a sugestão é trocar, né? Troca o anticoncepcional, diminui a quantidade de hormônio. A drospirenona, nesse caso, ela atua também como diurético, então já ajuda um pouco aí a diminuir essa retenção de líquido. Quanto menos estrogênio também. Hoje a gente indica ali a dosagem de estrogênio menor possível. A gente vai aumentar esse estrogênio se a paciente tiver muito escape, não se adaptar com essa dose, e aí a gente aumenta, senão a gente mantém o menor possível. Ok. E mesmo se não for intenção engravidar, pode-se fazer uma associação da metformina para tentar melhorar? Pode Diminuir essa perda de peso? Pode sim. Tem muitas pacientes que usam o anticoncepcional e a metformina junto. E aí a gente vai aumentando a dose até ter uma boa resposta. Porque tem paciente que não responde mesmo. É raro, tá? É a minoria, mas tem paciente que tem que associar sim. Tem que associar e uso contínuo daí. Legal, ótimo. O bom é que a metformina é liberada, né? Como ela trata diabetes, a gente faz a receitinha e tem na farmácia popular, então é um acesso fácil, né? Normalmente mais fácil, né? Não tem custo nenhum, então é um tratamento aí que as pacientes têm um acesso maior. Maravilha. Doutora Anne Mazei, estou encantado. Para mim foi maravilhoso, aprendi demais. Tem mais alguma coisa que você quer falar para a gente do ovário policístico? Eu acho que não. Fiz uma lista gigante aqui. Mas eu acho que a gente conversou sobre tudo. Eu fiz minhas perguntinhas todas aqui que eu queria. Doutora Anne, então, fica o convite. O pessoal te ama aqui, viu? Estou vendo aqui os comentários aqui. Minha doutora linda, né? Os teus pacientes aí, as suas pacientes. Muito obrigado, doutora Anne Mazei. Imagina, foi muito bom. Eu vou deixar essa live salva no IGTV, depois eu te passo para você colocar também nos teus canais aí, tá bom? E fica já o convite para a gente falar de endometriose, que é outro assunto que as meninas me pedem muito. Que a endometriose, ela já tem um problema maior com a gravidez, né? Já tem uma relação mais complicada para a pessoa conseguir engravidar. Então, já fica aí o convite, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. E fica o convite aí que nós vamos fazer endometriose, né, doutora Anne? Vamos ou não vamos? Vamos, né? Vamos sim. Combinado? Então tá bom. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, ainda temos uns minutinhos. Marco, obrigada. E vamos combinar as próximas sim. É sempre bem produtivo nossa conversa. Maravilha. Muito obrigado pela parceria. Obrigado mesmo. Mais do que um prazer, é uma honra tê-la aqui com o teu conhecimento para dividir com a gente. Essa tua simplicidade, essa tua facilidade de explicar, isso para a gente é fantástico. Deixa eu lembrar de agradecer aqui também a Heloísa. Eu não lembrei de você no início, mas eu vi aqui você depois, tá bom? Meu parceiro Rafael Padial também está aí. E todos os outros que compareceram. Obrigado, gente. Continua seguindo a gente. Sigam também a doutora Anne Mazei. Vocês já tem o arrobinha dela, né? Arroba Anne com 2 N's e Y. Anne Mazei com 2 S's. Anne Mazei. Sigam a doutora, que ela tem muita dica também. Ela faz alguns vídeos explicativos. Então, estejam acompanhando a gente aí para dicas de saúde. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Boa noite, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.